Olá, bom dia a todos e todas, as pessoas que estão participando nesse terceiro webinar para curso e segundo webinar aberto ao público. Quero primeiro que tudo fazer um pequeno contexto para saber onde estão nesse webinar e comentar da onde vocês vêm. É um esforço conjunto entre o projeto IAPA, que é o projeto de integração de áreas protegidas, é um projeto manejado por FAO, e está o ICN, as Nações Unidas, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Esses conformam um consórcio que estão desenvolvendo e é financiado pela União Europeia. Esse projeto, com a aliança da UEPARC, é uma rede onde estão conformados por 22 sistemas de áreas protegidas, 22 sistemas nacionais de áreas protegidas ao nível da Latinoamérica. Essa é a Rede Parques. É uma rede de sistemas de áreas protegidas. A rede parte, em conjunto com o projeto FAO, levaram adiante um programa de formação e fortalecimento e capacidades que estão interpretando a Escola Latino-Americana da Área Protegida para a Universidade da Cooperação Nacional e que tem o lugar na Costa Rica, onde trabalhamos a Cristina, a Verônica. O AB se conhece pelas suas siglas, vem implementando esse programa de informação. É um programa que será dado, já deu vários cursos sobre turismo, sociedade financeira, ou mais específica, e outro curso sobre gestão adaptativa, oferecidos para representantes da rede Parques. No marco desse projeto, financiado por esse projeto IAPA. Esse é o contexto em que se dá esse ciclo de webinários. Esses webinários são atividades que também formam parte de um processo acadêmico desses cursos. Particularmente, esses webinários formam parte do curso de governanças nas áreas protegidas e também um curso onde participam representantes dos seus sistemas. Tem 18 países representando o curso, com 26 estudantes em total. Estão trabalhando no tema de governança. No marco desse curso, se organizou uma sequência de webinários, os quais se abriram ao público particularmente. Então, todas essas pessoas que vocês vão ver nesse chat, que diz estudante ou ST, são precisamente participantes do curso de governança, no marco desse programa. Então, eu quero dar a bem-vinda a todos e todas, a nome do projeto IAPA e das suas organizações, que conformam a aliança do projeto. Também dar a bem-vinda a nome da Comissão das Áreas Protegidas do México, que tem a coordenação atualmente da Rede Parques, e em nome dar a todos e todas uma cordial bem-vinda nesse ciclo de webinários e recordar que são em total, faltam 5 webinários, que vamos seguir fazendo todas as semanas para dialogar e refletir sobre o tema governança nas áreas protegidas e nas grandes paisagens. Ao nome dessas organizações, principalmente da Escola Latino-Americana, e agradecer ao projeto IAPA da Rede de Parques e da ILAP, aos expositores pelos seus
contribuições a esse projeto e pelo enorme esforço de preparar essas palestras e poder compartilhar aqui e apresentá-las. Muito obrigado e esperamos que essa seja, como as anteriores, uma jornada muito frutífera. Muito obrigado, Stanley. Então, temos já um pouco o contexto do marco de projetos e que desenvolve esse ciclo de webinar. Aí temos a tela compartilhada. Sim. Bom, então, no marco desse círculo, nos convoca hoje a integração das áreas protegidas, projetos de organização territorial e ambiental. Eu gostaria de compartilhar com vocês, vou ver se consigo, aí está a agenda, o dia de hoje. Então, vamos contar com a participação de 3 colegas da Latinoamérica, 3 expositores, 2 expositores e uma expositora. Vamos ter o caso do governança no contexto da reserva. Nosso expositor é Ângel Prado de Honduras. E muito obrigado por estar aqui com a gente. A segunda apresentação estará encarregada pela Cristina Paredes, Gisela Paredes, de Colômbia. O título é Integração das Áreas Protegidas e Organização e Governança Territorial e Fronteiriça na Contribuição de Paris. E para fechar, o ciclo de 3 conferencistas, vamos ter a presença de Daniel Macias, desde o Uruguai, e toda a apresentação, uma proposta de governança nas áreas protegidas. Podemos estar nos tempos e mais ou menos 9h20, poder abrir horário da Costa Rica, 9h20, abriremos uma área de perguntas e respostas e estaremos fazendo-a pelo chat. E enquanto os expositores vão fazendo a sua exposição, podem ir enviando as suas perguntas no chat e falando para quem dirige a pergunta. E poder estar fechando às 10 da manhã, horário da Costa Rica. Vamos escutar a Ângel Prado. Um momento. Ângel, não sei se você quer ir compartilhando a sua apresentação. Sim. Não sei se podemos ver a tela. Vamos esperar uns minutinhos para abrir aqui e apresentar o Ângel como corresponde. Ele é engenheiro florestal, atualmente se desempenha na região florestal residente dentro do Instituto Nacional Conservação e Desenvolvimento Florestal das Áreas Protegidas e Vida Silvestre. E essa é a política florestal na região do Ocidente e trabalha com o tema de planificação estratégica, mostrando projetos aos municípios nas áreas regionais, trabalha com temas de desenvolvimento florestal, áreas protegidas, também tem experiência em assessoramento para o manejamento dos recursos nacionais e região ambiental. Então, Ângelo, muitas graças, muito obrigado pelo seu tempo e predisposição de estar aqui com a gente. Te escutamos, temos 20 minutos a partir de agora, e 3 minutos antes, e 5 minutos antes, para que possa calcular o seu tempo que sobra. Muito obrigado e te escutamos. Confirmam se vocês podem ver a tela? Sim, se vê perfeito e se escuta perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que me dão de compartilhar com todos vocês. Também obrigado aos organizadores pelo convite, a ICR, Alejandra Reis. Quero também cumprimentar em nome do nosso ministro, para todos vocês que
Se ele tivesse a oportunidade, gostaria muito de compartilhar com vocês. No marco desse webinar, eu vou começar fazendo uma resenha no contexto nacional e depois vou finalizar falando especificamente das áreas protegidas e fronteiriças. A espécie de resumo das áreas protegidas vão por áreas cumprindo a ação de biodiversidade e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Honduras. Isso em todos os países que assinaram todos esses acordos e esses corretivos. No caso nosso, também é necessário ter as áreas protegidas e temos lugares de muita importância para a reserva biológica, temos contas e microcontas para o regime, temos áreas de manejo florestal, temos áreas assignadas às fronteirias comunitárias com os fins de conservação, áreas de vocação florestal, que são exclusivas com fins de proteção, exclusivamente na zona de subcuencas e microcuencas e também corredores com os corretores biológicos. Igual temos sítios em Ramsar, reservas biosfera, e também temos o patrimônio mundial muito importante. Nesse resumo dos tipos de áreas de manejo especial que temos, então, estamos procurando, no marco da conservação biosfera, conseguir os acordos através dos programas para poder ter territórios que já foram reconhecidos internacionalmente. Esse projeto, enquanto o programa MAP, para poder encontrar o equilíbrio da conservação da biodiversidade sociocultural e econômica desses povos, através dos objetivos de conservação, desenvolvimento e apoio logístico. Em Honduras, o projeto de biosfera começamos em 1980, com o reconhecimento da primeira reserva Iombre de biosfera, essa é do Rio Prata, integrada com a parte norte do país. Em 2011, se integra as redes mundiais do biosfera transfronteiriça Trifino Fraternal. Em 2015, se integra a rede mundial da reserva do Ombres, ao redor das montanhas, e todas as biosferas do cacique Lempira, senhor das montanhas, estão protegidas. Em 2016, se faz uma mostra dos limites, ampliando os limites da reserva do homem e a biosfera transfronteiriça Trifino Fraternal, e a última foi em 2017, integrada na rede mundial da reserva do homem e a biosfera de São Marcos de Colón, em Honduras. Nesse contexto, temos 4. Nesse sentido, temos 1,3 milhões de hectares, quer dizer, 11,8% do território nacional está dentro desses territórios protegidos, ou declarados como reserva da biosfera. Essa área protegida é patrimônio da humanidade, dos povos indígenas que estavam aqui na reserva da biosfera, Rio Plátano. Temos também ao ocidente de Honduras, a reserva do homem, a biosfera transfronteiriça Trifino Fraternidade, que tem 297.188 hectares. Importante é que estamos falando das áreas protegidas, fronteiriças, de desenvolvimento, que temos 5 áreas protegidas dentro dessa reserva, e também temos um povo originário, que é o povo Maior Chuchorqui. Aí temos também, próximo à reserva do homem, de biosfera Cacique Lempira, senhor das montanhas. Aqui temos também um povo originário,
que tem 168.634 hectares declaradas e tem 3 áreas protegidas no povo de Lenca. E para finalizar nesse contexto, Reserva do Homem da Biosfera de São Marcos de Colón, que está no sul de Honduras, e que tem 57.000 hectares e que tem uma área protegida, como vocês podem ver, é que todas têm áreas protegidas. Mas vou me centrar especificamente nos antecedentes da fraternidade, que eu quero compartilhar. E aqui tem um ponto bem importante, porque o fio da fraternidade são 3 países, são Honduras, Guatemala e El Salvador. Em 1987, os 3 países se colocam de acordo e assinam um tratado de trinacional do Plano Trifínio, a partir da assinatura dos vice-presidentes do Salvador, Guatemala e Honduras, que são as máximas autoridades nessa comissão trinacional. E daí começa a organização trinacional e, posteriormente, essa comissão realiza, é o mais forte no território. E no ponto Imperador Fornado tem 3 grandes bacias que se começam aí, que é a zona de recarga binacional do Rio Montado, no Parque de Honduras e Guatemala, Rio Lua, que é exclusivo para Honduras, e também temos a bacia trinacional que está entre Honduras, Guatemala, Honduras e El Salvador, para poder levar a cabo todos os processos de desenvolvimento nessas áreas. Trifínio de Fraternidade foi designada como reserva da biosfera e reconhecida em 2011, inicialmente, com 148.000 hectares, nos quais tinham Honduras muito pouca área, 18.000 hectares, e em 2015 se entrou um processo de ampliação e a Comissão Nacional de Trifínio concorda, então fazemos todos os processos para que possa se realizar a proposta, e afinal foi aceitada, declarada, e temos 19 municípios de Otopeque, que é Copan, e que tem 297.000 hectares. As imagens que vocês veem aqui é a imagem desse território, as ruínas de Copan, áreas que estão no território também, as igrejas, que é da cultura nativa e também da região. Se dá o processo de ampliação em 2015 e o programa MAP da Biosfera aceita 28 regiões do Conselho de Coordenação Internacional do Programa de 19 de março de 2016, no marco do 4º Congresso Mundial das Reservas de Biosfera e Desenvolvimento em Lima, Peru. Aqui vemos que temos estudantes do Peru. Atualmente, a rede de biosfera tem 257.257.041 hectares. Em Honduras, o território da reserva abarca a área total de 297.188 hectares, que corresponde aos limites políticos administrativos de 21 municípios. Nós temos divisões políticas nos departamentos e de municípios, e temos o departamento de Copan e Coalquepec. Dentro desse território inclui 5 áreas protegidas, todas integrantes do Sistema Nacional das Áreas Protegidas de Honduras. Stanley falou do Sistema Nacional de Parques. Nós temos um Sistema Nacional de Áreas Protegidas da Honduras, que temos toda essa área de conservação, área para a vida silvestre, etc. Então, nesse marco, a ubicação, vocês podem ver, nesse ponto que eu estou mostrando, o trifínio, que nós chamamos, que é entre Guatemala, Salvador e Honduras. Esse ponto é o ponto da partida para todas as ações do manejo desse território trinacional. O que está em amarelo é o que era antes a reserva, e o que está em verde foi o que nós ampliamos. Vocês podem ver
o que se ampliou em 2016 é um pouco maior do que tinha até o 2015. E está na parte ocidental do país, considerando Honduras, que é o departamento de Copal e Ocotepec. Está zonificada por 28 mil hectares. Aqui falando para Honduras, aqui vocês podem ver na parte verde, que temos protegidas, que são os verdes mais escuros. A zona de amortiguamento é um pouco mais claro, e a zona de transição, que está aqui nesse território também, considerando aqui que temos, na parte amarela e no ponto cêntrico, é uma área protegida, que se chama Área Protegida Monte Cristo Trifínio, que é uma área nacional para nós, e é muito importante que partimos desde aí, com áreas protegidas, e depois, no marco da reserva da Unesco também, ampliamos até a área que eu estou mostrando. Quais são as funções que estamos trabalhando no marco de biosfera? Número 1, no tema de conservação, temos o Patrimônio Mundial Cultural Ruínas de Copán, que é o único em Honduras, e temos também na Guatemala e no México, mas no caso nosso, para conseguir a ampliação, foi muito importante. Temos 5 áreas protegidas: Parque Nacional Monte Cristo, El Pital, Guizayote, Erapuc, Cerro Azul. Mas também temos, dentro das outras figuras de manejo, de conservação, 25 microcuentas declaradas como zona abastecedora das águas, e isso é muito importante, que possamos sempre estar protegendo essa e a população que aí se encontra. Também temos a possibilidade de fazer conservação privada e voluntária através desses lugares. Que atividades em função da conservação? Conseguimos construir os planos de manejo nas áreas protegidas, também planos específicos, planos de ação, consideração, como eu já falei, nós temos reservas naturais protegidas, consolidação das iniciativas de gestão comunitárias e microconcas e pagos com serviços ambientais, microbacias, fortalecimento do esquema de gestão paisagística, incluindo também na gestão da agricultura e proteção sustentável, e para isso integramos as instituições estatais e incluímos com a iniciativa também das empresas privadas. Com o fortalecimento institucional em relação ao manejo de vida silvestre, centros de resgate, temos um parque de aves, que é uma iniciativa privada que está fazendo a reprodução da ave nacional de Honduras. Na função de desenvolvimento, a Reserva Trifínio Fraternidade apresenta grandes oportunidades de desenvolvimento na região. E aqui temos um intercâmbio entre os 3 países, Guatemala e El Salvador, que aqui também temos 3 fronteiras. Nesse sentido, estamos buscando melhorar as condições de comercialização de café, que é o mais importante nessa região, melhorar as técnicas na produção agropecuária. O ecoturismo é muito importante pelo intercâmbio que temos com as áreas protegidas em Copán, desenvolver capacidades e elaboração de artesanatos para poder ajudar o povo a vender a sua artesania, e também temos uma incentivação do manejo florestal, especialmente nas plantações. Cada ano tentamos restaurar essa reserva, através da conservação das áreas nacionais, com os fins comerciais. Nas atividades de função de desenvolvimento, desculpe, só falta minutos para que termine.
Então, entrando ao fortalecimento da governança territorial, no território e nas áreas protegidas, fizemos a conformação do comitê para cada país, o comitê de gestão local, com diferentes pessoas e divisões e instituições. Também temos a integração do comitê gestor trinacional da biosfera. É um aspecto muito importante, quase único, porque a reserva nacional é única. E na área de conservação e desenvolvimento, temos a gestão das áreas protegidas de bacias, mecanismo de compensação para os serviços híbridos. Temos também a interação da rede de jovens, que isso também é muito importante, involucrar os jovens, para que eles possam fazer a conservação e ter um estilo de vida diferente. Importante também é a aquisição de terras para a produção de água. Essa é a integração da Assembleia Geral, mas com os gestores, aí vê que está o Estado, que está a sociedade civil e também está a empresa privada. Recentemente, o 10 de dezembro, se fez a integração do Comitê Gestor Nacional e também se fez a integração gestor trinacional, que é a cabeça da Palma no Salvador, e ela é a coordenadora do Comitê Trinacional. O que temos como avanço e representação do país no ótimo de tomas de decisões, acesso aos fundos de participação da Unesco, fortalecimento das plataformas de governança local e nacional, quer dizer, o Comitê de Gestões, as juntas administradoras das águas e também o Comitê Magno Nacional. E o posicionamento na região de Centro-América e na rede mundial, que é muito importante. Faz 3 anos fizemos um evento muito importante, que integramos todas as reservas do nosso país e o fortalecimento da capacidade desse gestor. Como nos integramos para fazer isso? O manejo dos recursos trinacionais a um nível político, estratégico e operativo. Essas imagens que vocês veem aqui são dos 4 comitês. Essa é a imagem da Impéria do Senhor das Montanhas, Comitê de Gestão Local do Rio do Plátano. Aqui temos a Fraternidade. E o Comitê Magno Nacional foi integrado com a Secretária dos Recursos Nacionais e com a Secretaria, que é a Alejandra Reis, que é carregada para a Centro-América. Quais são os desafios que hoje temos? Vou fechando. O fortalecimento das capacidades técnicas, institucionais e locais, a melhora da coordenação interinstitucional e intersectorial, e isso é chave, mas não é muito fácil na prática. Promover e incidir a adoção e harmonização dos objetivos e funções da política pública, planos e estratégias impulsadas dos governos locais. Às vezes temos um divórcio entre os governos locais e nacional, e também com as instituições. Fortalecimento do Comitê Nacional MAP, do Comitê MAB locais, contribuir à implementação das estratégias e planos de ação mundiais e regionais através da construção e implementação efetiva, gestão dos recursos financeiros, gestionar o estabelecimento de ferramentas ou alianças com reservas a nível nacional ou da rede de Iberomap. Estamos nisso também, fazendo esse tipo de enlaces. Impulsar a criação de redes de jovens em cada uma das reservas de biosfera. Construir lineamentos nacionais para a gestão, avaliação e seguimento do cumprimento dos nossos compromissos. Bom, é uma apresentação muito rápida, muito eu poderia falar, mas o tempo é muito curto.
Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Perfeito, Ângelo. Obrigada por essa apresentação e por cumprir com o tempo assignado. Sempre tem muito para compartilhar. Pode ser que depois, nas perguntas e respostas, a gente possa falar um pouquinho mais. Enquanto a outra apresentadora se prepara, quero lembrar a todos que vocês podem fazer suas perguntas no chat. Você pode colocar aí para quem é a pergunta. E no caso de Angel, se você pode também responder algumas dessas perguntas no chat, ia ser bem útil. A última vez aconteceu que tivemos muitas perguntas e não deu tempo para responder tudo. Então, se a gente podia responder alguma no chat, ia ser bem útil. Então, perfeito, obrigada, Angel e Gisela, se você quer continuar, pode apresentar sua tela. Ela vai nos apresentar o seu caso, Gisela Paredes Leguizamón, ela é de Colômbia, ela tem uma mestria e master também em ciências. Ela é auditora ambiental com um grau internacional em território ambiental. Ela também é membro do grupo de investigação do Centro Global do Desenvolvimento da Universidade. Ela também trabalha em parques nacionais de Colômbia e ela é parte do grupo de protegidas 2010 e 2011. Também coordenou a comissão técnica em Colômbia no 2017 e 2019. Gisela também é docente. Ela ensina esses temários, é uma das pessoas com mais experiência e conhecimento em relação a ordenamento, planejamento e governança. Obrigada, Gisela, por compartilhar o seu tempo e compartilhar com nós. Estamos todos ouvidos. Eu vou também te lembrar 5 minutinhos antes para você ir se preparando. Obrigada. Quero saber se dá para ouvir direito, se dá para ver a apresentação. Sim, dá para ver e ouvir direito. Bom, primeiro, bom dia, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês. Tenho muita honra. Um oi para todos os guarda-parques, as comunidades, os territórios, as academias. O que eu vou apresentar é parte de um processo que a gente vem fazendo faz algum tempo. Todas as fotos que vocês vão ver que são muitas, mas aqui é muitas as pessoas que temos que agradecer. Basicamente, o que vamos ver o dia de hoje são 4 temários. Primeiro, vamos trabalhar a parte da áreas protegidas em ordenamento e governança territorial, como é que a gente fez também uma estratégia política, técnica, formativa, operativa, integral em áreas protegidas. Temos outros 2 temários também. Quero falar nesse momento porque é que Colômbia é uma república unitária que tem 1.103 prefeituras, tem 31 departamentos. As áreas protegidas do país estão em 730 prefeituras. Quando eu falo de áreas protegidas, eu estou me referindo a áreas protegidas nacionais, regionais, da sociedade civil. Quando falamos das áreas protegidas no ordenamento territorial, eu estou me referindo a todas, regional, nacional, da sociedade civil. Essas são as imagens de uma área protegida. Vocês começam a ver alguns elementos. De repente, você tem mais turismo, ocupação, mineria, querem construir uma carreteira. Se alguns desses coisas estão acontecendo, aí você tem que trabalhar em ordenamento e num planejamento territorial. Primeiro está crescendo o tema de urbanismo, como que estão as áreas protegidas, como que se diz.
tem sido um processo de investigação, de nós mesmos responder às perguntas. Por um lado, temos um sistema de produção por aí do ano 93. Não estamos falando de um projeto, tem muitos projetos que têm nos ajudado, que estão aí. Temos feito um processo de investigação, a Serra da Macarena, também o ponto de biodiversidade foi analisado em 1988 a 98. Eu também aí trabalhei na Amazônia, e depois também na Territorial Caribe, aí nos meus companheiros, parceiros, a gente desenvolveu outro estudo também com diferentes entidades ambientais também. Também trabalhamos o tema de avaliação ambiental no período de 2005 e 2009, e a gente também mencionou as áreas protegidas. Por que eu estou mencionando isso? Porque é um processo progressivo, acumulativo de compreensão, e também tivemos a possibilidade de trabalhar no outra, onde a gente viu as condições de vida e o câmbio climático no Chaco sul-americano. A gente foi em Bolívia, até na Argentina, porque tem ecossistemas que transcendem os limites políticos. Isso também vai mais além de terras e territórios. Depois fizemos uma tese também de ordenamento, por uma organização territorial, que foi realizada por prefeituras regionais. A gente fez com a prefeitura 2000 de coisas regional nesses anos aí. Todo mundo também fala de uma zona amortiguadora. Isso está fora das áreas políticas. Quem toma as decisões aí? As prefeituras, as outras autoridades. Então, a gente estudou aqui como que essa zona amortiguadora podia ser mirada com um enfoque de territórios. Também temos feito um desenvolvimento, uma organização territorial, e a gente vê como isso está na política territorial do país. Tudo isso tem sido um processo de investigação e ação. Então, temos tido perguntas e vamos dirigindo as soluções. O que foi o que a gente achou nessas investigações? Primeiro, que tem uma visão desintegrada do território. Então, a gente fala de desintegração territorial como se fosse uma coisa à parte da organização territorial. Então, é como se fosse duas equipes, todo mundo fala como se fosse separado. Então, quem toma as decisões é o setor mineiro, o setor do transporte, do agropecuário, de propriedade, de turismo. E, olha, a gente comparte ecossistemas, mas a outra é que tem uma grande confusão de proliferação e desarticulação de instrumentos. Claro, nossa conservação tem mais de 60 anos, tem muitas ferramentas de Hansa, de Unesco, de CVD, pelo ecossistemas. Temos toda uma bateria de instrumentos de planificação que chegam até os territórios, e como é que eles se comunicam entre si, como é que a gente faz para se entender. É importante, então, mencionar que tem uma posição baixa de prioridade, não só das áreas protegidas, sino também da biodiversidade, do desenvolvimento da área territorial. Ou você acha que essas áreas aí não acontece nada? E estamos fazendo planos onde se tem desenvolvimento. Para trabalhar esses três temários, então, não podíamos fazer sozinhos, então tínhamos que olhar com quem tínhamos que trabalhar. Por isso que a nossa estratégia é político, técnico, formativo e operativo. E a primeira coisa que a gente fez foi ver quais eram os atores que tinham competência nesses temas. Em Colômbia, tem alguns órgãos governamentais, parte de ambiente, de território, Instituto Geográfico, que também trabalha os temas de informação geográfica oficial, a unidade de gestão de risco, os departamentos de ambientes,
outros departamentos agropecuários, e aí a gente viu uma coisa que foi importante. Resulta que os conselhos comunitários, as comunidades indígenas, campesinas, também as áreas protegidas, também não eram estudadas no território ambiental, nesses estudos. Então, a gente começou a trabalhar isso, e vou mencionar para vocês que a gente tem conseguido alguns logros. Primeiro, eu vou colocar aqui. Primeiro, reconhecer que o enfoque do território ambiental é combinar 4 enfoques, não é só o ecossistemático que a gente tem, senão também o enfoque de direito, mas de direito eu estou me referindo a 3 tipos: direito coletivo do ambiente, que é para qualquer cidadão; 2, os direitos em ecoterritorial, que tem pessoas negras, indígenas, e também do direito da cidade. E uma coisa nova, que são direitos da natureza. Isso começou desde Bolívia e no Equador, mas aqui em Colômbia já temos tido alguns avanços. Também temos que ver alguns enfoques que as áreas protegidas não estão sozinhas, ou estão no contexto urbano, ou estão rural, ou estão numa transição. Como é que nós conseguimos fazer um plano nesse momento? Depois vem um outro tema, que é a gestão do risco e o câmbio climático. Claro, aí somos umas soluções baseadas em ecossistemas, mas como é que está tudo relacionado? Esse é um enfoque que a gente considera para trabalhar numa organização e governança territorial. Olha que também a gente fez o desenho aqui de alguns casos pilotos para integrar as áreas protegidas numa organização territorial, no ordenamento. Então, a gente fez não só por uma parte, senão com outras instituições, ir a casos concretos, porque a diversidade também é diversidade cultural, ecossistêmica. E foi quando a gente viu, mas vamos juntos, todos esses departamentos que são competentes, vamos falar o que está acontecendo ao nível nacional, local, o que a parte local está fazendo. E é aí onde começa a ruptura de um novo paradigma. Somente começar para trabalhar de para cima para baixo, de para baixo ou para cima. Então, a gente precisa de uma planificação de todos os lados. Então, para que a gente fez esses casos políticos? Para poder entrar na política da Colômbia, não do setor ambiental, senão do ordenamento territorial de Colômbia. Aqui os casos pilotos que a gente fez, todos são de ordenamento territorial. Quais são alguns mais críticos? Na fronteira, como que se faz uma organização territorial na fronteira? Como que fazemos se seu parque está numa parte urbana? Como que a gente faz se uma prefeitura tem 6 áreas protegidas no seu interior? Então, o que a prefeitura acha disso? Mas também tem uma escala regional, que é a escala de modelos regionais. Aqui a gente está mencionando alguns parques que estão em diferentes territórios, diferentes categorias, mas também, desculpa aqui que eu estou confundida com isso. Perfeito, temos outros que são de humedales, de território. Esses são quase os mais esquecidos. Sim, essas zonas úmidas, também depois os temas de risco e câmbio climático, o temário de solo rural, e também tem um que eu queria mencionar, entre conflitos entre mineria, entre uma comunidade negra. Por que eu coloco assim? Inicialmente se chamava assim, mas trabalhos, depois de uns 4 ou 5 anos, não, a gente colocou o nome de vecindade, e agora a gente chama de um planejamento de território comum. Então, quem tem participado nesses casos pilotos estão aqui nas diferentes regiões do país. Somente essas instituições têm participado. Quem são essas instituições?
as que têm competência em diferentes temáticas. Estou me referindo a temas de mineria, de vivenda, direção geral do mar, também situações de região, de comunidade, da prefeitura. Quero agradecer a todos eles, prefeitura, que apoiaram nossos processos e aqui estamos. O que tivemos que fazer? Aqui que é articular dos instrumentos de planeação ambiental. Então, o manejo, a direção do parque, o plano de manejo de áreas protegidas, mas também não podíamos ir sozinhos, senão que quando a gente vai posicionar isso, se estamos em conjunto com uma comunidade indígena, eles também deveriam ser considerados no plano de organização territorial. As comunidades negras, comunidades campesinas, o plano de manejo do ecossistema de estratégico ou do sítio Ramsar, tudo isso tem que ser olhado, estudado. E então aqui temos que vamos gerar orientações técnicas. Alguém falou, não é tanto o que incomoda, senão que é bem seguido. A gente começou a fazer o nosso documento em 2012, depois continuamos com alguns que eram mais determinantes, como que íamos aclarar as coisas por departamento, e também aqui fomos considerando alguns territórios ambientais. 5 minutinhos mais. Aqui estão algumas das orientações técnicas que a gente tem feito. É importante falar que a incidência em políticas públicas, isso que vocês estão vendo aqui, não é só de sistema de parque, isso é do sistema de política nacional, onde estão incluídas as áreas protegidas, como esses parques participam na comissão de ordenamento territorial, e também em parques também foi chamado para organizar. Outras áreas também, a gente tem feito aqui algum fortalecimento de capacidades por departamento, por prefeitura, regional, também fronteiriço. Vocês poderiam falar, a gente não tem falado nada de fronteira, mas é isso que estamos falando, porque é a rede de co-liderazgos nos temas do Pacífico, de temas técnicos, também tem feito um intercâmbio de experiência na Argentina, com as pessoas de Tanzânia, de Zâmbia. Eles vieram aqui para ver o que a gente estava fazendo. Uma coisa interessante é que no Congresso de Áreas Protegidas de Latinoamérica e o Caribe, se abriu um espaço para esses temários territoriais. Por que eu estou mencionando tudo isso? Porque tudo isso teve que se fazer para poder trabalhar nesse temário fronteiriço de organização territorial. Ministério de Colômbia, de Equador, de Peru, Programa Trinacional, onde estão as áreas protegidas, e o que nós fizemos foi potencializar isso no ordenamento territorial fronteiriço. Fizemos um acordo com o governo e também uma prefeitura. E olha o que a gente fez no nível interno. Pode ser uma prefeitura por aí de fronteira esquecido, mas a gente conseguiu que isso, que era uma loucura, que é o esquema de associatividade, associativo na política pública nacional, agora é uma lei de fronteiras em Colômbia. Isso é uma coisa que tem se feito. Também trabalhamos o tema de câmbio climático e gostaria de falar onde estão as áreas protegidas na área territorial. Nessas escalas, município, prefeitura, departamento, região nacional e fronteiriço, cada um com sua particularidade. E o que é que se faz? Uma organização territorial, um planejamento para desenvolver isso, áreas protegidas e étnico. Se você já tem a área protegida, como é que se faz o planejamento? Isso tem relação com os planos de vida, como a gente fala em Colômbia, e nas escalas, também no nível de departamento regional,
nacional de ordenamento territorial, ou que estamos trabalhando no esquema associativo de organização territorial. Importante, já são 3 lâminas que eu vou falar, três coisinhas rápidas. Temos que reconhecer que todos os territórios são diversos, então os planos são diferentes, as áreas protegidas são diferentes, têm diferentes maneiras de ocupação, diferentes propriedades, alguns elementos que vai mais além de um município. Tem umas áreas diversas no território. Quais são as aprendizagens? Governança territorial não é só governança de áreas protegidas, não é só isso, também tem recursos naturais, marinas, bosques, alimentares, terras. Então, nós também estamos no contexto de território, e isso é governança territorial. Depois temos multiterritórios, o ecossistema faz parte dos territórios, e aqui que é necessário transcender os limites administrativos, políticos, transcender essa parte de governo a governo, entre fronteiras. Eu gostaria também, desculpa, Cristina, em falar um pouquinho do idioma, disso de matoneo, as áreas protegidas de papel, que eu não sou isso, que eu não sou o outro, que eu sou desse outro. As áreas protegidas em Latinoamérica, sem você saber que são áreas protegidas, você consegue evidenciar que não são de papel. Então, essa comunicação líquida não pode continuar. Uma mensagem de 10 palavras é suficiente para fazer capacitação. É importante fazer o rol, resgatar o rol do Estado, mas para os bem comum, é uma responsabilidade do Estado, como é a educação, a saúde, mas também isso é uma coisa que involucra todas as pessoas. E você que está involucrado, apoie, e porque os defensores do ambiente somos todos, e nós temos valores, ética territorial, a solidariedade, o reconhecimento, o respeito, a confiança e, primeiro, a natureza. Também eu invito a ver o conteúdo desse documento da guia. Tem 3 capítulos. Aí está o link, eu vou deixar aí para vocês. Tem parte dos meus companheiros, como guarda-parques, com comunidades, tem escrito alguns testemunhos muito bonitos. E eu gostaria de falar para todo mundo que eu sinto respeito, admiração e agradecimento para todos vocês, guarda-parques, comunidades ambientais, acadêmicos, instituições que colaboram, que compartilham. Obrigada a todo mundo. Acho que juntos conseguimos lograr. Muito obrigado, Gisela. Muito interessante a tua apresentação, muito inspiradora também. Nos fica várias coisas ressoando na nossa cabeça para refletir. E algo que eu sim gostaria de destacar é um desafio, mas se pode. E a Colômbia está demonstrando, já faz anos, que eles têm um trabalho forte, um trabalho intenso, uma articulação que é um processo que precisa de muita energia, muita paciência, muita capacidade de diálogo entre atores, mas não é impossível. Sim, se pode, aqui está a prova. Seria genial ter mais tempo. E cada um em si teria pelo menos uma conversação de meia hora e fica aberta, fica pendente para outro espaço, convidá-la para que nos mostre alguns casos e metodologias que se possa falar muito desse tema, e o desafio de vincular o desafio que tem as áreas protegidas no ordenamento. E isso leva realmente a abrir espaços de diálogo. Fico com a mensagem positiva de que junto podemos conseguir mais. Muito obrigado. Já temos algumas perguntas pelo chat, assim que... Muito obrigado, Gisela. Obrigado, e
somente quero dizer que quando nos convide novamente, que podemos vir com os guarda-parques e os trabalhadores, porque é a viva voz que vocês devem conhecer esse processo que estamos trabalhando. Obrigado. Fica aí aberta a possibilidade, que eu acho muito, muito importante. Li por aí pelo chat. Porque alguns entraram depois, então pedimos que, por favor, se vocês podem compartilhar o link novamente, seria muito interessante para que os demais que entraram depois possam descarregá-la. Sim, claro que sim. Obrigado. Obrigado. Queria nada mais, antes de continuar, no chat está se compartilhando a solicitação de algumas pessoas, o enlace nos 3 idiomas, somente para que busquem no chat, que aí estão os 3 enlaces para os 3 vídeos, em inglês e em português também. E o webinar anterior também. Perfeito, muito obrigado. Bom, então, vamos passar à terceira e última exposição do webinar de hoje. Nos acompanha Daniel Macias. Daniel, você pode ir compartilhando a tela enquanto eu te apresento formalmente, para que já vemos que você carregou bem. Perfeito. Nos vai acompanhar Daniel Macias. Daniel é do Uruguai, agrônomo e Master em Planificação de Meio Ambiente e Recursos Nacionais. E ele, em 2018, até a data, ele tem até a Companhia Técnica de Desenvolvimento e ele é o que tem a voz dentro do comitê. Ele também é membro fundador da Proteção Ambiental Ativa da União, e esse grupo gesta e gestiona o grupo nas áreas protegidas desde 2003. E desde 2007 até a data presente, ele é o representante da IOPAM, do Movimento Transforceiriços, e também é o presidente. Esse movimento impulsa o Trinacional do Rio Uruguai, e também ele se desenvolve como consultor das distintas consultorias que faz o governo do Uruguai. Muito obrigado, Daniel, por estar aqui hoje conosco. Seria 20 minutos para a sua apresentação. 5 minutos antes, eu te interrompo para te avisar que já estaríamos faltando somente 5 minutos. Te escutamos. Perfeito, muito obrigado, Cristina. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e todas. É um prazer e uma honra estar participando aqui. E foi um prazer escutar os outros 2 expositores que me antecederam. A Gisela, que já escutamos faz pouco tempo num fórum, com uma excelente apresentação, com ordenamento territorial. Viemos a compartilhar, a contar sobre uma iniciativa que é impulsada pela sociedade civil. É um processo de construção, como diz aí, na zona de tríplice fronteira entre Argentina, Uruguai e Brasil. Gosto mais de falar de fronteiras porque é algo que nos divide um pouco. Inteiro, como você disse, a Secretaria Técnica do Comitê para Desenvolvimento da Bacia do Uruguai. Esse comitê é uma organização de aliança estratégica entre autoridades locais que estão fazendo coordenação com governos subnacionais, nacionais, e que tem a responsabilidade da bacia, que atua na interação com a sociedade civil interessada, e aí está a minha participação. Esse comitê da bacia está integrada por 3 comitês, 4 prefeituras municipais no Brasil e
departamentos no Uruguai e 3 na Alcadia. Também é uma organização muito particular, porque se foi formando desde baixo até acima, primeiro com a união de algumas intendências municipais e departamentais de Argentina e Uruguai, e a partir de 2019 também se foi unindo também governos locais do Brasil. Aqui temos a bacia do Rio Uruguai, são 350 mil quilômetros quadrados, são 1.600 quilômetros de rio e 6 milhões de habitantes. E hoje eu vou falar da sociedade civil, contar essa experiência que estamos levando nas organizações governamentais e trinacional. Essa iniciativa é a tríplice fronteira mais austral do mundo, e ficamos todo mundo olhando quando nos falaram isso, e fui no Mapa Mundi e vi que realmente era a maior. Aqui temos uma visão mais de próximo de Monte Caseiros, na Argentina, a maior cidade, Bela União, no Uruguai, e Barra do Caraí, que é a menor, na Rio Grande do Sul. Tem uma ponte internacional que une Uruguai e Brasil. Com a Argentina não temos nada. Estamos... E, bom, aqui temos que o meio ambiente, nós colocamos bandeiras, colocamos linhas, mas o meio ambiente é um contínuo que não tem fronteiras. É uma frase que temos e repetimos muito por aí. Que temos a união da bacia do Rio Uruguai e um bom pouco para defender o meio ambiente nas fronteiras. Se formou em 2005 o movimento transfronteiriço ONGs da fronteira, que une a ONG do Argentina, Brasil e Uruguai. Como organizações pequenas, temos e nos reunimos periodicamente, mudando o lugar, e como eu dizia, o transporte da Argentina é sempre através das lanchas, e aí não somente para proteger o meio ambiente, senão que também fomentar os intercâmbios a nível cultural e também a nível recreativo entre o Uruguai e o Brasil, com participação dos argentinos. Enfim, toda essa integração não somente no ambiente. E desde esse movimento transfronteiriço, nos criamos a linha de fazer um corredor biográfico nacional. É um parque trinacional, e depois nos convenceram que era um título que gerava muito rascamões com as autoridades. Isso mostrava que era algo supranacional, com um tema de uma área, de um limite, que vamos falar rapidamente mais adiante. E, bom, a área natural protegida transfronteiriça tem o Parque Estadual do Espinilho, no Brasil, que é uma unidade de conservação do Rio Grande do Sul. Rincón de Franquia, que é uma área natural protegida das áreas naturais protegidas do Uruguai, e que tem o Rio Minerai, na Argentina, e também as ilhas que estão próximas ao Rio Uruguai e Quarerém. Aqui podemos ver com a imagem satelital o Parque Transfronteiriço, mais ou menos aqui, rodeando o que é o Poraitico. O Rio Franquia é a área natural protegida. Aí teve uma interferência. A área natural protegida vai pelo Rio Quarém, e acompanha o Rio Uruguai até o Jamiro. E aqui estão as embocaduras dos rios, que é o Rio Minerais, de salvadeiro natural do
ou um dos salvadores na Argentina. Em maio de 2007, um movimento na cidade de Chaguari, de Três Rios, um movimento que aprova unanimidade. E no Peru, otimizar a proteção ambiental dos ecossistemas, nos blocos ribeirinhos, parques, promover a cooperação e o entendimento entre os três países sobre a interação regional. Não esqueçamos que nesse momento é um momento de tensão entre Uruguai e Argentina, e aqui um pouco mais ao norte o que tratamos de manter a irmandade e o entendimento entre os países irmãos e aportar ao sistema socioeconômico através do crescimento da atividade política. Quais são os componentes dos recursos ecológicos do corredor? Temos Rincón de franquia, e desculpe que comece pelo Uruguai, mas é uma área de manejo de muitas espécies e uma construção que começou desde baixo. Rincón de franquia é a primeira área natural protegida que tem o impulso da comunidade. O resto das áreas protegidas foram criadas por impulso do organismo oficial. Rincón de franquia promove o IPAMA, a ONG que se fundou para isso, e depois de um processo muito longo, de 2004 a 2013, foi decretado pela presidência o ingresso ao Sistema Nacional das Áreas Protegidas. Também participaram, apoiaram os governos locais, os municípios da União e o governo departamental. Aqui temos o que eu mostrava recentemente, a área de proteção ambiental, que é praticamente lineal, um parque lineal protegido, que vai desde a ponte internacional do Rio Quarém até a cidade de Bela União. São 1.229 hectares. Quando eu vi as cifras que manejava Anjo, eu me senti um pouco com complexo de inferioridade, porque nós somos bastante menores que eles. Aqui temos a Ilha Brasileira. Fizeram estudos quando se começou esse processo em Urupama. Tínhamos dúvidas e realmente tinha gritos ecológicos suficientes. Se fez uma aliança com a Universidade da República Uruguai e decidiram que realmente tinham espécies mais que suficientes. Tinha parque de fauna e flora subtropical que abaixava pelo rio Uruguai, tinha influência e vimos que tínhamos anfíbios, espécies que estavam em perigo de extinção e sobretudo, aves. A riqueza é muito grande. Aves do Uruguai, BirdLife, da Bela União, e se reconheceram mais de 200.000 espécies. E nós mostramos isso, obviamente, que passa o mesmo no lado do Panilho no Brasil ou na Argentina. Os diferentes ecossistemas, o rio, os pântanos alvedanhos. Aqui temos uma foto que mostra as pessoas visitando a área. Podemos ver desde cima, desde os três países. E o outro, que acreditamos que é muito interessante, é que como foi a primeira área protegida e impulsada pela comunidade, também nos deram o privilégio de ser a primeira área protegida que congestionada por uma recep. E um pouco desse modelo de impulso da criação desde a comunidade e do governo, com a gestão e a participação, também é um pouco que
que estamos impulsando. Aí está integrado o Sistema Nacional das Áreas Protegidas, com a autoridade ambiental competente para as áreas protegidas, a Intendência de Artigas e o município, Prefeitura da Bela União. E o Grupama, que é a comissão local. Temos o Parque Estadual do Espinilho, que está perto do rio Guarai, que é um pouco do parque que excelentemente tem um estado excelente de conservação no Uruguai, tem uruguaios, algarrobos e espinídeos. Temos, dos poucos exemplares, uma espécie que está em perigo grave da extinção, que é esse pássaro amarelo que vocês podem ver aí. Temos outra foto, é uma unidade de conservação aberta ao público, que não é aberta ao público ainda, que por causa desse movimento estamos tentando fazê-la e as gestões para que se abra ao público. Foi criada por uma lei de compensação de uma termoelétrica brasileira. E na Argentina, nos encontramos com o Campo Geral Ávalos, que é um campo que tem a desembocadura Mirinai, como dizíamos, que tem um ecossistema muito interessante, e é um pouco como a continuação. É um campo de Ávaros que é um campo de propriedade do Ministério da Defesa argentino, é um campo militar, e está fazendo gestões que, afortunadamente, com o esforço dos irmãos argentinos, mas também com o apoio dos uruguaios e brasileiros, para que isso seja uma reserva natural, uma zona de reserva natural nesse campo. E aproveitando, com o chefe do Ministério da Defesa da Comissão Argentina e também com o Parque Nacional da Argentina. Avançamos muito esse ano. Também temos as ilhas dos rios Uruguais e Quareim, que tem alguns elementos de flora muito interessante, como a cana de Itaquaraçu, que é a cana do segundo lugar onde se encontra nesse lugar. Que governança se estão propondo e se estão tratando de implementar? Como dizíamos, é um processo de construção. É uma governança que se baseia no conceito do manejo de recursos compartidos, dos rios e ecossistemas, que está baseado na cooperação, no diálogo e no consenso, que seja pluralista, que esteja integrado por todos, por todas as partes interessadas, que tenha um enfoque ecossistêmico, que integre todo o que é o cuidado do rio, do solo e da biodiversidade, e com partes do ecossistema. O homem é um meio de vida. Parte disso é a decisão que nós tomamos a respeito, que tem um enfoque ecossistêmico, prospectivo, para que estemos preservando e com a verdadeira participação. A verdadeira participação de quem? Dos governos, obviamente, que são os tomadores de decisões, locais, subnacionais, que têm a competência também, determinantes, e os nacionais. Que participem os empreendedores, e quando falamos dos empreendedores, nessa zona não estamos falando, estamos pensando nos empreendedores familiares, nas empresas familiares, pessoas que estão tentando subsistir, armando seus ingressos em base ao ecoturismo, como pescadores também, e a comunidade local. A comunidade através da sociedade civil. E aqui vemos como é importante as ONGs locais, porque eles conhecem a problemática. Também podemos ver
já no organismo de bacia, que tem muitos anos na matéria, que são a importância dos salvadores, dos organismos em ingerência, no caso no corredor, o que nomeava recentemente Gisela me pareceu fundamental. Precisamos da investigação para aparecer esse manejo que criem processos com atividades fundamentais para a conservação de uma quantidade de coisas que se precisa da colaboração e investigação. E também me parece que em algum momento vamos ter que armar grupos de trabalho que apoiem a governança termolimitar. Também falei que queria falar da sociedade civil, o que aporta a sociedade civil nessa governança, o que pode aportar, que é o conhecimento do entorno e os problemas, que isso é parte da comunidade, e também ter um interesse centrado no tema, como é o caso da conservação, e o ecoturismo, que em diferença é o que nós vivemos, as autoridades, que tem que ter a atenção em um monte de temas, não somente no meio ambiente. E a sociedade civil organizada, logicamente, está mais concentrada na preservação. A continuidade no tempo, já vimos nesses 17 anos que mudaram muito os governos municipais e departamentais e nacionais, e as ONGs ficaram firmes na mesma linha, e a maioria das pessoas, de uma maneira ou de outra, tem uma rotação, mas se mantém. Também estamos falando de espaços transfronteiriços, e aqui temos que ter o movimento e articulação nos espaços transfronteiriços. Daniel, 4 minutos. Bom, então vamos ir mais rápido. E bom, também a independência a nível do governo partidário e das agendas de relações internacionais. Agora está passando na raiz do Mercosul, que conseguimos nos separar para poder seguir trabalhando além do governo que esteja. Governança para quê? Para planificar, gestar e proteger os recursos compartidos. A organização está nisso. Segurar o uso equitativo e sustenível desses lugares, obter o apoio social, político e financeiro da sustentabilidade para render contas, logicamente, ter a transparência com todos. Ao nível local, temos para fazer, para consolidar a reserva natural no Campo Geral de Ávalos, conjuntar os esforços da investigação dos 3 países na zona, avançar até o plano de manejo do corredor e ordenamento territorial conjunto, harmonizar a normativa pesqueira e coordenar o controle conjunto das ameaças de pesca ilegal, caça frutífera, elaborar um plano de educação nesses lugares. Vou repetir uma vez mais, estamos tentando, de quando venham umas pessoas numa área, possa também recorrer às outras. E cada vez que vieram pessoas, manejaram um cúmulo de experiências muito importantes, e no turismo desenvolver, capacitar os recursos humanos, promover em forma conjunta o corredor biológico trinacional, implementar circuitos trinacionais, turismo náutico e ecoturismo, facilitar a mobilidade e o intercâmbio de visitantes entre os 3 locais. Aqui temos uma experiência da capacitação que se fez na formação na natureza, que participaram brasileiros, uruguaios e, lamentavelmente, os argentinos não puderam participar pelo transporte.
passeios náuticos, que se abre e se estão começando a implementar, que é muito importante na zona também as observações das aves, as visitas guiadas e a integração regional, apoiar as iniciativas que não somente ambientais, também que busca recuperar a memória histórica e identidade da zona, fortalecer as atividades do intercâmbio no sentido amplo, facilitar a circularização dos vizinhos entre as 3 cidades e cooperar os 3 locais para solucionar as diferenças. A ilha brasileira, que está aqui no centro, que é o coração, é um diferendo, né, do Brasil e Uruguai, e o que se propõe da sociedade civil e que involucra aos níveis locais, criar um centro de interpretação compartido no coração e que se possa ter as 3 bandeiras. Essa é a proposta e pensamos que é a solução, porque nós já compreendemos que é o lugar de conflito, porque é uma ilha que está desabitada e que o melhor fim que possam ter é ser um lugar de preservação ambiental. Já estamos terminando. E o avanço nos últimos 2 meses, temos essa foto de um jornal brasileiro, uma declaração unânime de parte dos executivos, prefeito da Barra e o prefeito da Barra, que apoiou essa proposta unifronteiriço, e é a conformação de um grupo com representantes da sociedade civil e governos locais e empreendedores. Também o interesse de diferentes organismos em âmbito de integração e com ordenamento territorial conseguimos, entre a ponte que se construa entre Argentina e Uruguai, tenha menor impacto ambiental, com critérios de ordenamento territorial e tentando de utilizar as alternativas que apareçam. Desafios: formalizar a governança, que isso está em construção, mas estamos já levando à prática, conseguir um maior involucramento dos governos regionais e nacionais, fortalecer as capacidades técnicas de todos os atores locais, realizar aliança com as universidades e outros institutos de investigação, consensuar o plano de ação, realizar uma campanha de difusão e, bom, terminando, mas além da tríplice fronteira, temos que escalar essa experiência e formar uma aliança e uma ponte sobre o Rio Uruguai. O corredor binacional é o Palmar e as ilhas de Kauai, que é provincial do Mocomaná, e a reserva da biosfera do Jabote. E uma reunião que tivemos faz pouco tempo, num fórum, conseguimos também proteger pequenas reservas municipais e uni-las. E ter capaz que no futuro podemos nos unir à Latinoamérica. E, bom, o que se pensa é formar um grande corredor de biodiversidade do Rio Uruguai, que isso é algo que está um pouco longe, mas possível. Nossos amigos argentinos nos ensinaram uma frase em Guarani, Nyandé, Nyanderetá, que juntos somos mais, e a Gisela terminou falando que juntos podemos mais, e isso também é muito gratificante. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Nyandé, gostei muito da sua apresentação e a frase essa, e que está muito em sintonia com o que dizia para a apresentação. Obrigada por seu tempo e a apresentação que nos ajudou com as orientações para a ficha técnica.
todos esses esforços adicionais, agradecemos, e queria fazer um comentário curto, quando você falava de comparação do tamanho da reserva e as experiências em comparação à Colômbia. O Uruguai é um país pequeno e o desafio também que a gente queria trazer com a sociedade civil tem relação com uma prefeitura a uma escala pequena, menor, mas eles estão conseguindo motorizar esse processo e a importância para promover ou ativar com enfoque de boa governança. Então, parte do que estamos trabalhando nesse curso, nesse ciclo de webinar, é como os diferentes atores são clave para algumas instituições do governo, algumas civil, outras das academias, e também para transformar o território com respeito à biodiversidade. Então, isso é parte de tudo isso. Muito obrigada realmente aos nossos 3 oradores. Agora vou dar a palavra para o Stanley, nesse tempo que a gente tem, para que ele possa moderar a sessão de perguntas. Ele tem algumas perguntas que a gente tem selecionado do chat, e eu também vou compartilhar algumas outras, e Stanley também queria fazer alguns comentários para integrar um pouco as 3 apresentações. Stanley? Sim, obrigada, Cristina. Queria lembrar para os estudantes e o público em geral que podem continuar fazendo suas perguntas no chat. Por enquanto, vamos pedir para os expositores uma intervenção curta para reflexionar sobre esses aspectos. O que estamos vendo hoje, o que trata o webinário de hoje, tem que ver com um enfoque moderno das diferentes áreas protegidas, que está dividida em diferentes propostas ou mecanismos ou acordos internacionais, que até a gente fala hoje as áreas protegidas de terceira divisão, que são áreas integradas à paisagem e não essas áreas protegidas que a gente sempre viu como de primeira e segunda geração. Então, a gente está vendo que isso está passando a uma governança por acordos agora, onde a gente sai do nosso mandato e nosso conforto, que são os limites para dentro, e que somos nós quem mandam para entrar numa dinâmica onde a gente trabalha num território onde tem diferentes jurisdições, diferentes poderes, e isso nos obriga, nos força a interactuar de um jeito diferente. Como é que a gente pode trabalhar fora da área protegida se eu não tenho jurisdição aí? E essa mentalidade de como a gente faz um tipo de governança, não com o poder que nos dá o governo, senão o poder que nos dá a comunicação, a coordenação, o poder compartilhar interesses e diferentes elementos para compartilhar acordos. Nesse sentido, eu queria pedir para os oradores que em 3 minutos, para a gente poder ter dinamismo, uma resposta bem concreta ao redor de 3 coisas muito pontual. A primeira, pense em se alguém colocava no chat que em Venezuela queriam, com essas exposições, queriam começar a trabalhar esse tema. Pode ser que a gente conseguiu motivar muitas pessoas a trabalhar nesse tema. Eu estou numa área protegida, eu tenho uma dinâmica de limites, e agora eu quero começar a entrar nessa dinâmica de tríplice fronteira, de trabalhar com o ordenamento. Rapidamente, quais são as condições limitantes? Quais são as... Internet. Em alguns minutos. Eu vou agora, então, com territórios. Tenho muitos interesses diferentes, jurisdição, diferentes secções. Quais são os mecanismos, quais recomendações técnico de procedimento, que boas práticas
pode recomendar que tipo de boas práticas ou mecanismos pode servir para vocês, algum conselho, alguma recomendação de como lidar com isso. E o segundo é, esses processos são de larga data, de grande informação, não é uma coisa que a gente pode interromper no médio. Então, como que a gente suporta esses processos também? De onde que a gente tira os recursos? Como é que vocês, ou pelo menos alguns processos como o Trifino têm muitos anos já de operar, como é que vocês logram isso? O que vocês começam, o que vocês recomendariam para uma pessoa que está começando nesse processo? 3 minutos, 1 minuto por tema. Gisela. Bom, para o primeiro tema, eu diria, qual é o contexto em que você está? Esse é o primeiro. O contexto é de territórios, as capacidades que você tem, que conflitos você tem. Essas são as primeiras coisas para avaliar. Sim, pode continuar. Para o segundo, quando a gente fala de multiator, qual é a sua atitude? Se tua atitude é de chegar beligerante, já perdeu. Em vez de se queixar, faz um aporte. Terceiro, se coloca nos sapatos das outras pessoas. Imagina que você é o prefeito, imagina que você é o acadêmico. Motive-os que os investigadores também se coloquem nos sapatos do guarda-parque. E outra coisa importante é ser persistente, ser chato e dar muito seguimento e a mística das pessoas que trabalham em Parque Nacional, pessoas que têm aí 30 anos e não se cansam, pessoas da academia que também não cansam, pessoas como você, que são meio inspirados por lá, afastado em algum tipo de governo, de governança, se coloca nesse enfoque. Essa outra pessoa que está aí, esse seu companheiro. E os recursos, olha, ninguém me perguntou quanto dinheiro a gente tem tido. E realmente tem sido só a base da cooperação. Esse é o último tema, não é a bandeira do cooperante, não é do outro, é como que entre todos vamos conseguir fazer um território de governança. Outra coisinha, como que a gente lida com essas mudanças de rotação política para esse processo? Essa pergunta é maravilhosa. O câmbio, a mudança é permanente. Então, cada vez que eles mudam, então toca voltar a começar. Não tem nada mais a se fazer aí. Mas se você fortalece capacidades, essa outra pessoa, não importa de onde vai, o que ele está fazendo, com quem que ele vai falar, ele vai continuar com seu propósito. Então, tem que ser insistente. Obrigada, Gisela, por a precisão nessa resposta. Muito esperta no tema. Dom Angel, pode continuar. Prazer ver você. Tenho estado muito atento e queria felicitar os outros expositores, todas as pessoas que estão ouvindo. Esses 3 pontos, consultas que você está fazendo são bem interessantes, acho que são a base do desenvolvimento do território. Eu acho que as condições de ter habilitantes fora para trabalhar, acho que isso também depende se os procedimentos legais do seu país te permitem. Tem alguns limitantes legais e isso é uma coisa que é uma trava. 2, tem que ter interesses comuns para sair de um território a outro. Por exemplo, para sair de uma área protegida que temos um comitê gestor e sair e passar a outro território onde pode ter 3 ou 4 áreas protegidas. Em Honduras a gente tem conseguido fazer isso. Número 2, se tem multiatores, que outros mecanismos, que boas práticas também. Isso tem relação com o ponto 1, se temos acordos em comum, buscamos um elemento que nos interessa a todos, por exemplo, a água, como que a gente gravita
ao redor da água para achar interesses em comum. Que tipo de humano pode viver sem água? Então, realmente é um ponto aí bem fácil para nos integrar entre todos. E outra coisa de prazo largo, acho que é uma iniciativa importante. Não escutei direito o que o Daniel falou, mas temos que ver qual que é o propósito, quais são os acordos desde o princípio. Eu acho que isso é bem importante. E também definir os regulamentos, os acordos em comum, não aprovar as coisas só por autoridade, senão aprovar por unanimidade, que isso permite que as outras pessoas também participem, e são coisas que todo mundo sabe, mas também temos coisas novas a aprender. Ángel, e com lidiar com as mudanças, as rotações políticas, você gostaria de agregar alguma coisa? Eu acho que Latinoamérica é bem interessante porque eu também participo das coisas políticas, dos prefeitos, alcaldes, nas rodas para presidência. Eu acho que é importante não perder de vista os objetivos da população, porque a população não muda. Eles são os que votam, os que elegem, e a planificação é importante. Então, a gente está fazendo uma planificação que intervém em vários aspectos, e nesse período de transição vai acontecer. Cada 4 anos vamos voltar a capacitar todas as pessoas que são contratados nas prefeituras, nos governos, etc. Obrigada, Ángel. São muito bons os seus aportes, excelente. Daniel? Parece que você é um dos mais novos, se eu entendi, nesses processos, mas de certeza tem suas experiências de campo. Como você vê esses temas? Bom, tá complicado resumir em tão pouco tempo, mas eu acho que o ingrediente principal é a paciência. Esses processos, sobretudo quando começam de baixo para cima, temos que ter muita paciência. Tem períodos de frustração, de tudo vai devagar, parece que nada vai acontecer, nada vai se ajeitar de acordo aos nossos objetivos, mas depois acontecem que as estrelas se alinham, como a gente fala, e se avança. Então, temos que ter paciência, temos que formar alianças dentro de cada país, entre os países. É importante. Nós falávamos faz pouco da sociedade civil, mas não podemos fazer nada assim. A sociedade civil também precisamos dos governos nos seus diferentes níveis e também das pessoas que vivem aí da zona, dos habitantes. Com respeito aos conflitos, tem algumas zonas mais conflitivas que outras, que tem maior ou menor problema, mas sempre é importante negociar. Claro, tem coisas que às vezes não dá para negociar, mas no possível tentar negociar, ir gradual. Quando se criou a área protegida aqui em Franquia, tinha vários vizinhos que tinham pastoreio e tínhamos alguns probleminhas com isso, mas o caminho não era excluir o ganado, senão chegar no acordo para não aumentar a carga de granado, que até fossem diminuindo eles com o tempo. Então, com o tempo, ser gradual, isso é muito flexível. Às vezes, as soluções excelentes é o inimigo dos bons. Também escalar as propostas, acho que é importante. Começar pelo local, coordenar. O que mencionava a Stanley, de motivar essas pessoas com essas experiências, tentar escalar, começar no nível local, depois fronteiriço, depois continuar escalando as experiências. E eu acho que escalar também nos apoia quando se começa desde embaixo, conseguindo os apoios cada vez mais para cima. E também uma das coisas que se falou, que eu acho uma clave importante, que eu acho que
é uma chave do aporte científico. Pode ser não tanto até o aporte científico básico, sino o aporte científico que se plasma na realidade. Eu acho que a frase da Gisela, investigação e ação. E pronto, eu acho que para ir armando e fazendo, gestionando essas áreas natural protegidas, você precisa também consentimento, ver os pontos focal, ver a conectividade entre as áreas, como é que se dá essa conectividade, que atividades não são boas nesse meio, temos que ir tirando elas. Então, eu acho que não podemos prescindir ou eliminar de qualquer jeito o pensamento científico e técnico. Muito obrigada, Daniel. Temos, então, uma pergunta a mais. Já estamos aos 5 minutos para fechar. Alguma pergunta de Cláudia? Da visão amazônica. Vamos fazer a pergunta para a Cláudia. Vamos dar uns segundos a cada expositor para contestar a pergunta. Depois vamos dar um minutinho para a cada pessoa para que para que possa fechar esta sessão. Vamos nos passar uns 5, 10 minutinhos mais para ir fechando. Cristina, a pergunta da Cláudia. Cláudia pergunta para os três: quem ou quantos tomam as decisões reais nos mecanismos de governança que vocês mencionaram? Se tem uma participação multiator e como se equilibra esse poder no final, e que tipo de participação das suas experiências podem dar ao respeito disso? Quem toma as decisões reais, como se equilibra o poder dominante na decisão final, suas recomendações ao respeito? Um minutinho cada um, Gisela. Basicamente, todas as pessoas tomam decisão sobre os territórios, mas todo mundo de uma maneira desarticulada, e é aí onde começa o conflito entre diferentes departamentos, governanças. Esse é um dos temas, mas o outro é o seguinte: enquanto nós, as pessoas do ambiente, estamos em que uma zona protegida, dividindo Raxa, então os setores produtivos também estão transformando os territórios e eles vão levar a parte de em frente. Como que a gente logra equilibrar isso quando você fortalece a capacidade de todos para fazer um território viável? E é isso que cada um temos que ver, que parte que a gente trabalha, como que a gente faz para fazer um aporte. E as comunidades nos demonstram a fortaleza. Os guarda-parques têm sido assassinados, às vezes desaparecem. As pessoas, os defensores de Latinoamérica é um temário sério. O tema desse problema, estamos mostrando que os defensores do ambiente não somos só nós, sino que deveríamos ser todos. E temos que achar o jeito de conciliar para ver que todos precisamos. A pandemia nos fala, precisamos de todos. Todo mundo precisa solucionar isso. Obrigada. Gisela, obrigada. Ángel, um minuto. Obrigada. Bom, acho que o tema de tomar decisões é em dois. Se estamos na governança, vai tocar para que os governos tomem as decisões em coisas legais. E se a gente está em governança, então aí é de comum acordo. Por exemplo, em Honduras, nas áreas protegidas, e agora que a gente está trabalhando os temas de governança, então a gente vê aí como é que todos os atores realmente aportam, pode ser de uma influência local, direta, ou influência indireta ao território. As decisões se tomam em marco de alguns pontos previamente definidos, o que a gente fala de um regramento, onde se pode armar como se desenvolve uma assembleia, uma consulta, um problema, como se faz uma inspeção de campo, quem integra isso, quem toma as decisões do tema de governança, e quando precisamos passar isso a outro tipo de organismo para passar no marco legal.
não podemos nos desfazer do marco legal. Eu também aproveito para fazer um comentário para a Daniel. A última vez teve uma trava de uma coisa legal. A gente tinha 3 países, 3 marcos legais diferentes em organização de recursos naturais, de participação, de exército, de polícia. E eu acho que um dos pontos mais importantes é começar a nos colocar em acordo de quais são as coincidências legais para tomar decisões, senão vai ser impossível tomar decisões. Obrigado, Ángel. Daniel? Sim, agradeço, Ángel, o comentário. E, nesse caso tão particular, a sociedade civil é que está levando a iniciativa, mas as decisões são tomadas pelos organismos competentes. Se é na área protegida, então é a área protegida. O comitê de gestão, o comitê de gestão tem algum tipo de influência, mas quando são outros tipos de decisões que é mais para o governo local, então aí é o governo, e quando tem algumas decisões transnacionais, aí é onde se complica um pouco. Então aí vai do que dizia Ângelo faz pouco, da pesca furtiva, pesca ilegal, abusiva. Os organismos são de diferente nível, que tem competência, então resulta bem diferente se normalizar a normativa. Vocês viram aí, tinha aí numa apresentação, normalizar a normativa de pesca, uma velha bandeira que tem o movimento transfronteiriço, porque não é fácil. Tem um comitê do Rio de Uruguai, que tem competência, por exemplo, mas tem um limite entre o Rio de Uruguai e de Argentina. Depois tem um comitê de corrente, que tem uma direção de flora e fauna, que também tem competência em Brasil em cima, mas depois tem outra secretaria do meio ambiente. É realmente complicado. E sim, a ideia é conseguir esses grupos de trabalho que falávamos que possam encarar um tema específico e tentar chegar num acordo que seja beneficioso para o objetivo que a gente busca, mas não é nada fácil as transnacional. Como armar o rompecabezas, né, com os diferentes países no mundo, quebra-cabeça, é difícil mesmo. Essas áreas fronteiriças, lejanas, também são bem longe do que é os governos regional, da conselheria, o governo nacional. Aqui estamos falando, por exemplo, de Uruguai. É um país pequeno e é 140 quilômetros do departamento do capital, que às vezes parece que não é muito, mas realmente às vezes sim é. Então, vai mais ou menos por aí. É um dos prefeituras menores e temos já perdi a conta, mas acho que são como uns 1.000 quilômetros de Brasília. E uma coisa similar em Argentina. Então, não é fácil harmonizar tudo isso. Perfeito, aí estão os desafios. Pouco a pouco vamos trabalhando nisso. Não perder o ânimo, muita paciência, união, acordos. Temos falado muitas coisas e vou dar um minutinho mais para cada um dos expositores, por uma ideia que vocês queiram reforçar para terminar essa sessão, mesmo que vocês já falaram, que vocês queiram deixar para o ponto final, uma ideia que vocês queiram enfatizar nesse webinário. Vou alterar um pouquinho a ordem, para que a Gisela não seja sempre a primeira. E aqui vamos começar com o Ángel. Obrigada. Então, com ordem alfabética. Então, sim, tá bom. Bom, eu queria falar que é uma honra ficar compartilhando aqui com vocês essa manhã. No meu caso, eu represento uma entidade estatal, somos uma parte do Conselho do Ministro, mas quando estamos em território, não tomar decisões unilaterais. Quer dizer, é importante, nós mesmo como Instituto de Conservação
florestal, de vida silvestre, a gente dá um espaço para os diferentes comitês para que eles sejam um representante da prefeitura, uma comunidade de prefeituras que tome a palavra. Tudo isso dá um empoderamento para eles como sociedade civil, também nos dá a possibilidade de nós tomar decisões a um nível correto para que todas as pessoas tomem uma experiência e a confiança que se tenha na direção em base de um objetivo definido. Acho que aí está a chave. Por isso que eu falei que todos aprendemos, mas é importante que todos ensinemos também. Então, acho que parabéns, esse tipo de cenários são também bem importantes. Eu também aprendi bastante de vocês essa manhã, nesse nível, como maneja a universidade bem ordenado, como mestres, professores. Nós somos pessoas muito práticas, mais de campo, mas tentamos estruturar também. E tem um ponto, sim, que é o manejo das estatísticas. Acho que é importante revisar sempre essas estatísticas quando a gente toma a decisão. Então, é importante fazer cruzes, tomar isso em conta. Tem uma coisa importante em relação ao câmbio climático. Temos muitas tomas de decisões que vêm em conflito, e também temos que fazer uma revisão com isso, para que então não tenhamos conflitos que a gente está atento. Por exemplo, em Honduras somos muito vulneráveis, tivemos 2 furacões e isso nos deixou destruído, e agora isso eliminou muitos planos que tínhamos, e agora estamos fazendo uma reorganização, estamos aprendendo novamente. Perfeito, tem uma pergunta aí no chat, se você quer responder, Daniel, pode falar. Eu acho que o desafio maior, eu acho que vale a pena lutar pelas áreas nacionais, fronteiriça, entre maior seja a área, tem mais mobilidade das espécies, e eu acho que é importante para a conservação, acho que é importante também o ecoturismo que isso gera para gerar ingressos nas comunidades locais, e não digo nas empresas grandes, estou falando da comunidade local, e é importante também para a integração dos países. Por isso se chamava os Parques da Paz. Eu acho que esses 3 objetivos, bem, vale a pena o desafio, vale a pena, né, quebrar a cabeça e ver como se consegue de baixo para cima levar isso para frente. Obrigada, Daniel. Gisela. Bom, eu gostaria de falar que a vida vale a pena e nós trabalhamos pela vida do planeta, a vida das espécies, da comunidade, de nós como gestores, os acadêmicos. E eu acho que agora mesmo o desafio para a vida nesse planeta é que lembremos que a gente veio de um processo. Não é que o passado foi mal, porque senão não estaríamos aqui, mas estamos num processo. E o seguinte é que precisamos reconciliar outra vez entre nós e com os outros. Fala com quem não fale. É uma recomendação. E o próximo é uma recomendação, e que precisamos também de uma paz ambiental, precisamos reconciliar com isso, e o vídeo das vozes dos guarda-parques, vozes da guerra, e eu não quero que tenhamos que voltar a viver esses cenários, nenhum de nós. Me dói também as comunidades indígenas, negras, campesinas, sociedade civil, meus companheiros, parceiros, guarda-parques que têm falecido, e eu acho que proteger a vida não pode custar a vida. Então, me desculpa, mas é um chamado para nos cuidar entre todos. Ajudemos a ver que as pessoas defensoras do planeta não somos os ambientalistas, senão que somos todos. Muito obrigada, Gisela. Tomara que algum dia a gente possa ter todo o planeta como uma área protegida e que todos os habitantes sejamos os guarda-parques, em termos gerais. Áreas protegidas de terceira geração, áreas protegidas integradas com a paisagem, é o desafio que a gente planteou aqui, de como temos ido conseguindo
essa integração com a paisagem, saindo dessa parte de jurisdição e entrando em acordos de diálogos, de búsqueda, uma missão em comum para o território e nos reconciliar, como mencionava a Gisela. Com isso, estamos terminando o webinário de hoje. Queríamos invitar vocês a outra semana, quinta-feira também, vamos falar de organismos de acordos internacional como LOPCA e também tomara que podamos ter outro departamento de Centro-América, outros organismos, discutir isso no marco de organismos internacionais para acordos bilateral, trilateral entre países, como essa governança e as áreas protegidas como entram aí. Esse é o tema do nosso próximo webinário. Tem que se registrar novamente para essa ocasião. Esperamos que podamos contar com a presença de todos vocês. Vocês vão receber um enlace do webinário de hoje. Também vamos enviar o webinário da semana passada, os enlaces são 3, um para o webinário em espanhol, outro para o webinário em inglês e outro para o webinário em português. Então, vamos esperar vocês a outra semana. Um abraço a todos. Se podemos prender a câmera, abrir a câmera para tomar uma fotinho, para estar um pouquinho mais unidos no espírito, ainda distantes na geografia. Unidos em nossa diversidade, juntos pela vida. Falou grande unidade na diversidade. Vou tomar a primeira foto, dá um minutinho, porque são vários. Mantenham a sorrisa, que são várias fotos, então precisamos que vocês mantenham essa sorrisa plástica. Sorrisa de borracha, mantenham aí. Um pouquinho congelada, mas já está quase. Peraí, Stanley, para colocar. Um chile em Costa Rica é uma brincadeira, um chile, falam assim. Sim, a gente fala um chile. Pronto, muito obrigada a todos. Um abraço a todos. Um abraço, Gisela.